Gerente de projetos, você deve garantir que a abordagem de gerenciamento de projetos capture a finalidade dos documentos de negócio, que é o business case, e o plano de gerenciamento de benefícios do projeto. Vamos entender primeiro o que é o business case e qual a sua relação com projetos. O business case do projeto é um estudo documentado da viabilidade econômica, usado para determinar a viabilidade dos benefícios de um componente selecionado que não tenha definição suficiente e que seja usado como base para autorização de novas atividades de gerenciamento de projetos. Basicamente, o business case lista os objetivos e as razões para a iniciação do projeto. E ele ajuda a medir o sucesso ao final do projeto em relação aos seus objetivos. Você percebeu que o business case é utilizado antes da iniciação do projeto, como uma prova do porquê iniciar um projeto. E veja que ele também ajuda a determinar se o projeto atingiu os objetivos após o seu encerramento, utilizando o próprio business case. Agora, o plano de gerenciamento de benefícios do projeto é um documento que descreve como e quando os benefícios do projeto serão entregues e descreve os mecanismos que devem estar implementados para medir esses benefícios. Um benefício de um projeto é definido como resultado de ações, comportamentos, produtos ou serviços que fornecem valor para a organização patrocinadora e seus beneficiários do projeto. O desenvolvimento de um plano de gerenciamento de benefícios começa logo no início do ciclo de vida do projeto, com a definição dos benefícios-alvo a serem realizados. Estes dois documentos são interdependentes, desenvolvidos iterativamente pela empresa e mantidos durante todo o ciclo de vida do projeto. Você deve saber que pode decorrer de uma grande quantidade de tempo entre o momento em que um projeto é criado e a sua conclusão. As coisas podem mudar ao longo do caminho, à medida que você supera os obstáculos. E mesmo mudanças muito pequenas no projeto e na execução do projeto podem afetar os benefícios que foram definidos antes do início do projeto. Quando há uma conexão fraca entre os entregáveis do projeto e as necessidades da organização, existe o risco de que os benefícios de um projeto possam ser perdidos ao longo do caminho. O que é preciso entender é que o gerenciamento de benefícios do projeto sustenta todos os aspectos do sucesso estratégico. Quando os benefícios são entregues, as organizações alcançam os resultados desejados, os clientes estão satisfeitos, os proprietários do negócio percebem um retorno do seu investimento e as equipes do projeto veem que o trabalho delas foi bem feito, gerando dessa forma um ciclo de motivação. Veja que a percepção de benefício é um componente central do gerenciamento de projetos e programas. Ela é um meio para determinar o retorno sobre o investimento e para identificar muitos benefícios intangíveis que os projetos e programas entregam, incluindo a redução de riscos e questões de satisfação do cliente. Por isso, adotar o gerenciamento de benefícios pode ajudar as organizações a aumentar o valor dos seus investimentos, e isso exige atenção concentrada em quais projetos e programas são aprovados e por quê, e facilita também a tomada de decisões estratégicas. Vamos ver uma pesquisa realizada pelo PMI, falando em benefícios dos projetos nas organizações. O PMI realizou uma pesquisa para identificar as organizações que investem e tentam entender os benefícios que um projeto pode trazer antes de iniciá-lo. Essa pesquisa revelou que organizações com alta maturidade na percepção de benefícios gastam 54 milhões a cada 1 bilhão e que organizações com baixa maturidade na percepção de benefícios gastam 166 milhões a cada 1 bilhão. Ou seja, isso significa uma economia de 112 milhões a cada 1 bilhão investido em projetos e programas. Por isso, é fundamental usar os benefícios para decidir em quais ideias de projetos investir. Nesse contexto, o plano de gerenciamento de benefícios pode ser um documento separado ou pode fazer parte do resumo do business case.
E a organização precisa se responsabilizar pelos benefícios para prestar contas, avaliar e depois usar ativamente essas avaliações para fazer ajustes ou até mesmo cancelar um projeto que não vá criar o valor esperado. Você, como gerente de projetos, deve saber que o gerenciamento de projetos pode fazer qualquer coisa, só não podemos fazer tudo. Agora vamos ver como funciona o processo segundo o PMBOK, sexta edição, e segundo o que você deve saber para a certificação PMP ou KPM. Veja a ilustração de como acontecem as iterações nos processos no ciclo de vida do projeto. Você já sabe que para iniciar um projeto, você precisará do termo de abertura aprovado. Mas para criar o termo de abertura, você receberá entradas, utilizará ferramentas e técnicas. E como resultado, vai ter uma saída, que nesse caso é o próprio termo de abertura e o registro de premissas. Mas para que isso ocorra, falando em processo, nós temos entradas, que são os inputs, são documentos de trabalho, que é a avaliação da necessidade e o business case. E ferramentas e técnicas, que são mecanismos aplicados nas entradas para gerar as saídas, como opinião especializada, coleta de dados, habilidades interpessoais da equipe e reuniões. E as saídas são os outputs, são os documentos, que são os resultados do próprio processo, que é o próprio termo de abertura e o registro de premissas. Veja que uma avaliação da necessidade muitas vezes precede o business case. A avaliação da necessidade envolve a compreensão dos objetivos e metas, problemas e oportunidades do negócio e recomendações de propostas para abordá-los. Os resultados da avaliação de necessidade podem ser resumidos no documento de business case. O business case pode ser usado antes da iniciação do projeto e pode resultar em uma decisão de avançar ou não no projeto. Agora, o desenvolvimento e manutenção do plano de gerenciamento de benefícios do projeto é uma atividade iterativa. Esse documento complementa o business case, o termo de abertura do projeto e o plano de gerenciamento do projeto. Você, como gerente de projetos, deve trabalhar com o patrocinador, de modo a garantir que o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto e o plano de gerenciamento de benefícios permaneçam alinhados ao longo do ciclo de vida do projeto. Agora, você já sabe que para a criação do termo de abertura, você receberá entradas da avaliação da necessidade, mais business case, e utilizará ferramentas e técnicas, e como saída, o próprio termo de abertura. Você consegue perceber como os processos são iterativos, como foi apresentado na aula anterior? Para produzir o termo de abertura, foi utilizado documentos e processos, utilizando ferramentas e técnicas como opinião especializada, coleta de dados e opinião da equipe, para ter como saída o termo de abertura. Então é isso. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Obrigado e até a próxima!